E aí, time, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Forte abraço pra vocês aí. Este é o Pintou Informação. Informações diárias logo pela manhã, cedinho, pra você estar ciente do que está acontecendo com o nosso Vascão. E no vídeo de hoje a gente vai trazer aí uma informação sobre o possível problema lá pela Copa do Brasil, o adversário lá em que o Vasco vai enfrentar. Vamos trazer também aí Depena e outro na mira aí diante do Vasco, Luiz Forza. O argentino já está no Vascão, então tudo isso após a vinheta. Pintou Informação! Este é o Pintou Informação e como vocês sabem, o Pintou Informação é um oferecimento aí da Bet Nacional, a Bet do Brasileiro, a casa de aposta nacional que está entre as 3 principais do mundo. É isso daí, a única que representa o Brasil é a Bet Nacional, então tem o QR Code aí do lado do André, escaneie seu celular ali, bote a câmera do seu celular focando aí no QR Code, ou se não, na descrição do vídeo aqui também tem o link para você poder fazer seu cadastro, fazer seu primeiro depósito e fazer sua fezinha ali com responsabilidade sempre, beleza? Bom, vamos logo pro vídeo aqui, antes de pedir seu like, compartilhar o link aí pros seus grupos de WhatsApp e também quem não é inscrito se inscrever para dar aquela moral pra gente. E aí, André, algumas informaçãozinhas aí pra rapaziada, né? É isso aí, Digão. Fala, Cruz Maltinos. Bom dia para vocês. Que hoje seja um ótimo dia para todos nós, né? E vamos de informação, porque ontem começou meio que estranho, o Marcílio Dias soltando a informação que estava suspensa, venda de ingressos, aguardando autorização. Acho que não pegou bem. Logo em seguida, eles até soltaram outra informação, né, falando que os ingressos para os jogos do Marcílio Dias, né, nos setores coberto e descoberto, continuaria a venda só presencial lá na loja oficial do Convés do Marinheiro, em Itajaí. Né, a carga online já não tinha mais. E aí eles ressaltaram e deixaram expresso aqui, digam, que o Vasco da Gama tinha adquirido a totalidade dos ingressos para visitantes. E todo mundo achou estranho. Quando foi mais tarde um pouco, eles soltaram outra nota, né? Que aí deu para entender um pouco o que estava acontecendo. Na realidade, eles estão tentando liberar um setor novo lá no estádio, que fica atrás do gol. O estádio lá é aquele formato em U, né? Deixa eu até trazer aqui para vocês, ó. Esse aqui. O setor de visitante, onde está passando o mouse aqui, esse aqui é o setor de visitante, que está em azul, na curva lá da ferradura. E eles estão tentando abrir esse espaço aqui atrás do gol. Eles estão tentando fazer uma geral. Provavelmente vão colocar uma arquibancada móvel aqui, daquelas que você monta e desmonta, mas em estilo geral, para todo mundo ficar em pé. Como o Vasco da Gama, segundo eles, já adquiriu todos os ingressos, que eu acredito aqui que não tenha sido nem 500 ingressos que caibam aqui quantidade de pessoas, eles estão aguardando a autorização da PM para liberar esse setor, onde vai ter essa geral, para aumentar a carga para a torcida do Vasco. A ideia deles é colocar a torcida do Vasco em toda a curvatura, que é essa curva, a arquibancada em curva. Então, os torcedores do Vasco ficariam em todo esse setor. Então, eles estão aguardando a liberação disso para poder aumentar a carga. Mas isso causou um imbróglio danado, e fora o preço, né, Digão? Então, absurdo os preços de ingresso. Cara, isso daí é uma situação bem estranha, bem, né? Os moradores lá da onde que é o time de Marcílio Dias, alguns fazem presença nas nossas lives aí no Almoça Vasco, na Live Raiz, e informou que lá costuma ser as coisas bem caras, né? Teve aí um jogo recente contra o Criciúma, que o valor do ingresso estava bem elevado também. Cara, eu acho a única coisa que eu acho estranho é que tá tendo que precisar, né, de autorização do Corpo de Bombeiro aí para liberar um espaço a mais pro time do Vasco, pro torcedor do Vasco. Será que tá embargado isso daí, André? Sabe alguma coisa? Não, cara, assim, o que eu pude entender é isso, que a autorização do Bombeiros não é para esse setor de visitantes, né? Seria para essa área atrás do gol, Seria onde para é as cadeiras aberto. suspensas, então?
Eles querem criar um setor de geral, onde todos fiquem em pé, mas precisam de autorização da polícia. Se eles não conseguirem isso aqui, o setor do Vasco vai ser somente esse pequenininho. Se conseguir esse setor, eles vão abrir todo esse setor da curva para a torcida do Vasco. Então, o que eles estão aguardando é essa autorização para poder ter mais carga de ingresso. Entendi. Bom, a gente vai ter que aguardar aí os próximos passos aí, se vai ter liberação ou não, para poder aumentar a carga de ingresso aí, então, da torcida vascaína diante do Marcílio Dias, que é daqui a 2 semanas, não é isso? Daqui a 2 semaninhas. Semana que vem já. Semana que vem. Semana da próxima semana já. Vai ser na terça-feira, não é isso? Isso, 9h30 da noite, né? Transmissão que eu tô Globo? sabendo, transmissão do Sport TV. A Sport TV? Perfeito. Então tá aí. Semana que vem, Sport TV vai estar transmitindo o jogo da Copa do Brasil, Marcílio Dias e Vasco da Gama. Ô, André, Depena, cara, Depena aí. Vamos trazer essa informação sobre o Depena aí que surgiu? É isso aí, Digão. Olha só. Ontem o Bruno Brás, lá do UOL, né, ele trouxe essa informação lá no UOL de que o Vasco estaria interessado, né, tinha retomado esse interesse no Depena. Né, um segundo volante de 31 anos, está jogando no Inter desde 2022. Ele foi cogitado vir para o Vasco, mas por alguns problemas financeiros e técnicos não deu certo e ele acabou indo para o Internacional. Então, rolou até aquela brincadeira, né? Que ele estava perto de vir, inclusive o César Luiz Melo tinha até falado que estava, na época, a gente sempre comenta do César Luiz Melo, estava faltando só troca de documentos. E de repente o avião do Depena que estava vindo lá da Europa passou direto pelo Rio de Janeiro e foi direto para Porto Alegre. E ele foi apresentado no Internacional. É um jogador que está perdendo seu espaço porque tem chegado novos jogadores no Inter, né, e devido à idade e os jogadores que têm chegado também vão tirando o espaço. É a renovação natural dos times. Né? Quando você perde o espaço, você procura um outro time, de repente que você vai ter o espaço que você tinha para jogar. E ele é um cara, eu acho ele um bom jogador. Para mim não chegaria como status de titular, mas seria um bom banco tanto para ali para o Galdames, já que a gente não tem o Paulinho e o Jair. Sim. Né? A opção que a gente tem é o Matheus Carvalho e o Praxedes. Então, para mim, ele seria um bom banco direto para tanto o Galdames quanto para o Payet, porque ele pode fazer essas duas funções. A primária dele é de primeiro volante e a secundária dele é de meia, né, meio ofensivo. Então ele pode sim fazer essa função do Payet e pode fazer essa função do Galdames também. Eu acho que seria bem interessante tê-lo no nosso elenco. Ele é um jogador coringa, né, cara? É um jogador bem diversificado aí, bem se adapta a várias funções ali no meio campo. Se der mole, ele consegue fazer até de primeirão ali também. O Inter hoje ele tá fazendo lateral. A maioria dos jogos lá no Inter, no Inter ele joga de lateral esquerdo. A primeira vez quando surgiu o nome dele, ele estava no Dinamo de Kiev e surgiu a torcida do Vasco gostou da ideia, né? Só que aí, como você falou, teve esse problema aí, né, financeiro em que afastou o Carlos Depena do Vasco. Bom jogador bem técnico, jogador que tem um bom arremate de fora da área. É um jogador interessante, cara. O que você falou, tá perdendo espaço lá no Inter, assim como o Galdames estava perdendo espaço lá no Génova, e tá vindo aqui, tá agradando demais o torcedor vascaíno com as primeiras participações do Galdames. E sim, o uruguaio Depena, se vier, vai agregar bastante aí também no time do Vasco, como você falou também, não seria um titular absoluto, mas poderia ser a primeira opção tanto como o Payet, quanto o Galdames, o próprio Galdames. Bem interessante. Mas, porém, parece que deu uma segurada, né, André? Parece que segurou aí que tem um outro nome, não é isso? Uma coisa bem tirando assim. Ontem à noite, o pessoal lá da Atenção Vascaíno, Flávio Dias, trouxe a informação replicada aqui pelo estagiário do Vasco, né, no Twitter. O pessoal da Atenção Vascaíno não tweetou, mas o estagiário que replicou, como a gente não pode trazer imagens, né?
mas o Flávio Dias falou que o Alexandre Matos segurou a negociação do Carlos de Penha porque está negociando com outro jogador bom da mesma posição. Ainda a gente deve apurar hoje durante o dia, deve sair alguma informação durante o dia quem é esse jogador. Até o momento a gente não tem essa informação. Eu vou tentar descobrir quem é esse jogador, né, para trazer para vocês logo mais nas nossas lives, até no nosso Twitter também. Mas segundo o pessoal da Atenção Vascaínos, o Alexandre Matos segurou a negociação com o Depenha. Parece que já tinha até uma aprovação da 777, mas existe a possibilidade de ter um outro jogador da mesma posição. Eu quero até acreditar, se isso realmente proceder, que talvez seja então um jogador brasileiro, porque nós estamos hoje com 7 jogadores, com a saída do Capasso e do Orediano, nós estamos com 7 jogadores, que é o limite que se pode estar em campo. A gente pode ter até mais estrangeiros, mas o interessante para esse momento nosso é que a gente tenha jogadores brasileiros, todos aqueles que possam ser relacionados. Porque se você traz um Carlos de Penha, hoje basicamente você vai ter que tirar o Puma dos relacionados, que é o jogador que tem sido menos aproveitado dos estrangeiros, né, para você ter o Carlos de Penha, ou fazer um rodízio entre eles, entre o Puma, o Rojas, até o de Pena, para tirar ele dos relacionados. Então, de repente, vale a pena você ter um jogador brasileiro, né? Então, eu quero acreditar que talvez esse jogador seja um jogador brasileiro. E também não é só isso, né? A gente precisa de mais jogadores. É claro que a gente ainda está com cobertor curto, a gente precisa de mais jogadores. Eu acho que sim, um segundo volante é interessante, que possa fazer essa função dupla, né, de segundo volante e de meia. A gente precisa de um jogador de lado de campo e a gente precisa de um sombra para o Verratti, né? Se der ainda, eu traria um volante mesmo, um primeiro volante, porque a gente está com o Sforza e com o Zé Gabriel. O Zé Gabriel a gente já conhece, sabe que ele oscila, e o Sforza é aquela incógnita, né? A gente sabe que ele é uma joia, é um cara que vai render muitos frutos, mas precisa dar tempo ao tempo. Ele vai oscilar. Não tem como dizer que ele não vai, ele vai oscilar. E a gente precisa saber ter essa paciência com ele. Então, quero acreditar que esse jogador aí, que talvez que o Alexandre Matos esteja negociando, de repente pode ser um brasileiro. E sendo brasileiro, e como o Flávio falou ontem, até um jogador bom, de melhor nível do que o De Pena, de repente pode ser interessante. Cara, é isso daí. E tem ontem, o André, surgiu também aí o detetive Vascaínos lá, né? Um cara muito sério mesmo. Ele disse que entrou em contato com o empresário do De Pena e disse que outros clubes buscou informação sobre o jogador, como que ele está, se poderia ser negociado ou não. E segundo ele, disse que o Vasco não está entre esses clubes. Então dá um parecer meio, né, tipo, vem, não vem, quem que vai ser? Porque de certo é que a gente vai precisar de reforço para esses setores, né? A gente precisa certamente de uma sombra não, né, para pelo menos um reserva imediato ali para o Payet, quando se sentir cansado, a temporada está apenas começando, e também ali com o próprio Galdames, né, cara? É aquele jogo. A gente, alguns jornalistas, inclusive até de fora do país, têm falado que o Vasco está tentando o De Pena, né? Setoristas do Inter falaram que havia o interesse, mas não tinham falado com o Internacional. Agora o Marquinhos é um cara muito sério, gosto muito, né, do Detetives. Ele vai mesmo lá na fonte, ele vai lá nos empresários, mas a gente sabe também que existe esse jogo do empresário. Às vezes, para não abrir, o Alexandre pode ter falado: irmão, segura, não fala nada. Se alguém perguntar, diz que a gente não tem negócio nenhum, não tem nada. Tudo pode acontecer. Mas eu acho que hoje, durante o dia, a gente deve ter mais informações sobre essa questão. Show de bola. E o Sforza, cara? Vamos falar sobre o Sforza? Isso aí, para quem assistiu ontem, Sforza foi apresentado, né, pelo Vasco da Gama, foi anunciado, né, não foi apresentado ainda.
Mas é um jogador, cara, que tá todo mundo no aguardo, de repente, se ele pode estrear contra o Volta Redonda no sábado, né? Jogo no próximo sábado. Lá em Cariacica, no Espírito Santo, aí perto do Digão, mas o Digão não quer ir lá ver o Vasco. Também não dá, os preços tão absurdos, né, Digão? Abusivo, tá? Estadual tá longe da realidade. Então, assim, tá todo mundo aguardando o Sforza. Que, cara, os vídeos foram muito bacanas, que a apresentação, quer dizer, que o anúncio foi muito bom, né? Trazer algumas fotos dele aqui também. É um jogador que tá todo mundo aguardando, tá? Todo mundo na expectativa. É claro que é o que a gente falou, a gente tem que ter paciência. Ele é um jogador que vai oscilar, tá? Ele vai ter esse período de adaptação. O que ajuda ele é o fato do Ramon Dias ser argentino, o Emiliano ser argentino, você tem o Verratti, você tem o Medel. A nossa colônia do Mercosul está bem recheada e eu acho que isso ajuda muito o jogador a se adaptar. A gente viu o próprio Galdames, que chegou e, cara, parece que ele já estava jogando no Vasco. Isso aí. É claro que a gente percebe algumas coisas ainda de entrosamento, que isso é o tempo que vai dar, mas o próprio Emiliano falou isso, falou, poxa, o Galdames a gente não esperava que ele se adaptasse tão rápido ao futebol brasileiro, né? E a gente espera isso do Sforza. Eu não vejo ele como um Orediano, porque ele não é um menino tímido. Quem acompanhou os vídeos de domingo, o pré-jogo, tanto aqui com a gente quanto na Vasco TV, viu que ele estava lá no meio de campo, estava andando para cima e para baixo com o Medel. Né, tava ele e o papai dele lá, Medel, né? O Medel vai ser o paizão dele aí dentro do Vasco, tá? Provavelmente vai ser o paizão dele lá no time. É o capitão, né? Tem que aproveitar, cara. E se ele for esperto, ele vai aproveitar isso aí. De capitão para capitão, André? De capitão para capitão. Você tem que absorver, né, cara? Tem que aprender com os melhores, né? E a gente precisa, o Sforza precisa disso para aprender. Mas é um menino que eu, cara, tenho quase certeza, sabe, Digão, vai dar muito certo. Um garoto que você vê na fala dele, você vê que ele não é aquele garoto. Lembra quando o Orediano chegou? Quando ele foi dar aquela entrevista, aquele vídeo para a Vasco TV, quase ninguém nem entendia o que ele falava. Né? O Galdames não, já é bem claro, você vê no olhar dele. Você vê o relato, né? O relato que o Mumu, quando o Mumu foi fazer lá a cobertura da chegada dele, que o Galdames, para responder, respondia olhando no olho, mostrando que tá ali, tipo, que quer estar ali também, né, cara? A gente pôde ter acesso aí a alguns familiares até do próprio Galdames e estão felizes, né, cara? Estão felizes com a negociação aí do do Sforza junto ao Vasco da Gama. Então isso é bem interessante. O cara quer estar dentro do Vasco. Isso daí é um ponto, né, André? A gente vê que ele veio com a vontade de estar. Né? Aquilo que o Ramon sempre fala, eu quero aqueles que queiram estar. Isso, e você vê que ele quis estar aqui. Né? Eu sempre trago esse fato que eu acho muito interessante, que pessoas que cobrem o News on the Boys, né, falaram que ele teve uma proposta do México nesse meio do caminho aí, com a negociação do Vasco, e o Mascherano, o técnico da seleção olímpica, falou para ele não ir para o México e para ir para uma liga mais forte. E se ele está vindo para cá, eu quero acreditar que tenha sido com a benção do Mascherano. O Mascherano falou, vai. Né? Que o Mascherano também, quando saiu da Argentina, o primeiro clube dele fora da Argentina foi no Brasil também, né? No Corinthians. Veio pro Corinthians e tudo. Ele sabe como é o futebol, a força do futebol brasileiro. E olha onde o Mascherano foi parar, olha onde ele foi jogar. Né? Então, assim, ele sabe que o Brasil é uma força, uma potência que pode elevar muito o futebol do Sforza, inclusive agora, como está competitivo e está crescendo a Liga Brasileira. Né? Já está voltando a ser uma das principais ligas do mundo. Eu quero ter. Eu sei que vai ser muito difícil chegar na Premier League, mas eu tenho fé que um dia o Brasil possa estar ali brigando com a Premier League como uma das ligas mais fortes. É claro que financeiramente sempre vai ser complexo, mas esportivamente eu acredito que o Brasil possa ser uma das melhores ligas do mundo. Potencial tem, né, cara? Galdames aí tem contrato até 2028 com o Vasco.
28 com o Vasco. Que tudo possa dar certo aí na carreira ainda não dele. saiu no vídeo, Eu acompanhado hoje eu já olhei, ainda não saiu no bid. A gente está acompanhando aí para assim que tiver qualquer novidade de bid, tudo a gente vai jogar aí nas nossas redes sociais. Então fiquem atentos aí, Twitter, Podcast Cruz Maltino, Instagram também. E assim vai indo. Fica atento aí que a gente vai trazer sempre as informações para vocês. Bom, se você chegou até aqui e gostou do trabalho, do conteúdo que a gente fez para vocês aqui, deixa seu like, compartilha o link aí para os seus amigos vascaínos e quem não é inscrito, se inscreva para dar aquela moral pra gente. André, tamo junto, meu irmão? Tamo junto, Digão. Um abraço para você, um abraço pra galera, um bom dia para todos, bom dia de trabalho, de estudo, ou que você está descansando em casa, um bom dia para você, que Deus abençoe o seu dia. A gente se vê mais, eu não estarei no Almoça Vasco, vou estar na live Raiz às 18 horas, tá? E a gente se vê durante a programação nossa. É nóis, então. Tamo junto, rapaziada. Até às 12 horas, Almoça Vasco e até mais. Valeu! Pintou informação.